Me chamo Carlos, tenho 54 anos e moro em Belo Horizonte, Minas Gerais. Sou mecânico desde que me entendo por gente. Meu pai me ensinou tudo o que sei sobre carros e motos. Cresci cercado por ferramentas, graxa e motores, e isso se tornou minha vida. Trabalho em uma pequena oficina e a rotina é quase sempre a mesma. Chego cedo, pego os serviços do dia e ao cair da noite volto para casa. Mas tem uma coisa que eu nunca vou esquecer: a moto. Aquela moto parecia estar sempre quebrando. Não era uma daquelas motos que só precisam de manutenção ocasional. Essa era diferente. Por mais que eu consertasse, ela sempre voltava, como se tivesse uma espécie de maldição. Era um modelo antigo, todo mundo já tinha mexido nela, e ninguém conseguia resolver de verdade os problemas. Vez ou outra, eu pensava que era só azar ou algum defeito estrutural, mas algo naquilo não fazia sentido. Em 2007, tudo estava prestes a mudar. Naquela noite, eu estava cansado depois de mais um dia mexendo naquela mesma moto. Algo nela me dava calafrios, mas eu não sabia o que era. Decidi pegar um atalho para chegar logo em casa. Uma decisão que mudaria minha vida para sempre. Naquele momento, eu não fazia ideia do que estava por vir. Naquela manhã, tudo parecia normal. A oficina estava movimentada como de costume, clientes entrando e saindo com problemas que eu resolvia com facilidade. Mas, no fundo do pátio, lá estava ela, a moto. Mais uma vez. O dono já tinha deixado claro que se eu não conseguisse resolver dessa vez, ele ia desistir. Confesso que parte de mim torcia para isso acontecer. Aquela moto, ela era diferente. Não importava o quanto eu mexesse nela, o quanto ajustasse, algo sempre voltava a dar errado. Às vezes, era o motor que falhava sem explicação. Outras vezes, o freio simplesmente parava de funcionar. E o pior, cada mecânico que a pegava relatava o mesmo. Nada parecia funcionar. Daquele dia em diante, comecei a notar coisas estranhas. Quando liguei o motor, ele rugiu de uma forma diferente. Não era um barulho comum, parecia mais profundo, quase como um rosnado. Uma vibração subiu pelo guidão, intensa, como se a moto tivesse vida própria. Até os outros mecânicos evitaram se aproximar. Depois de ajustar o carburador pela 1000ª vez, decidi dar uma volta de teste. Foi então que senti algo esquisito. Não sei se era minha cabeça pregando peças, mas a cada quilômetro parecia que a moto estava resistindo a mim, como se tivesse vontade própria. Não consegui evitar o pensamento de que, talvez, o problema não fosse mecânico. Algo dentro de mim dizia que havia mais naquela moto do que apenas peças quebradas. Depois de um dia longo demais na oficina, tudo o que eu queria era chegar em casa. O sol já tinha se posto, e eu sentia o corpo pesado, os músculos cansados de tanto esforço. A moto, finalmente, estava fora da oficina, mas aquela sensação estranha ainda me perseguia. Normalmente, eu pegava o caminho principal, mais movimentado e seguro. Mas naquela noite, algo em mim fez escolher diferente. Talvez fosse o cansaço, talvez fosse a vontade de deixar aquele dia para trás o mais rápido possível. Olhei para o relógio no painel e decidi. Iria pelo atalho. Uma estrada deserta e estreita que cortava por uma área quase sem iluminação. Eu evitava aquele caminho. Sempre achei que ele tinha algo errado. Algo no silêncio profundo da noite lá me incomodava. O farol da moto iluminava apenas alguns metros à frente e o resto era pura escuridão. Cada som parecia amplificado. O vento nas árvores,
o motor ecoando na estrada vazia. Uma sensação incômoda começou a crescer no meu peito, como se algo estivesse prestes a acontecer. Eu nunca deveria ter pegado aquele atalho, mas naquele momento, tudo o que importava era chegar em casa o mais rápido possível. A estrada parecia mais escura do que o normal. O farol da moto mal conseguia atravessar a neblina que começava a se formar à minha frente, e o som do motor, que antes me tranquilizava, agora soava abafado, quase como se a escuridão ao redor sugasse tudo. O vento soprava de maneira estranha, cortando o ar com uma força irregular. Às vezes era só uma brisa, mas de repente ficava mais forte, agitando as árvores de forma violenta. Algo ali não estava certo. À medida que eu avançava, uma sensação de peso começou a tomar conta de mim. Era como se o próprio ar estivesse mais denso, dificultando a respiração. Tudo ao meu redor parecia distorcido, como se a estrada estivesse se fechando, me engolindo. Foi quando ouvi o barulho. Um som metálico, arranhado, que não vinha do motor. Olhei para os lados, mas não havia nada além de sombras e árvores. O motor da moto continuava a rodar, mas havia algo mais. Um ruído que não fazia sentido. Parei no acostamento, desliguei a moto e o silêncio tomou conta. Por um momento, parecia tudo normal, até que o barulho voltou, ainda mais nítido. Era como se algo estivesse se movendo dentro da moto, mesmo com ela desligada. O tanque vibrava levemente, como se estivesse vivo. O pavor começou a subir pela minha espinha. Olhei ao redor, na tentativa de encontrar alguma explicação, mas não havia nada. Nenhuma luz, nenhum movimento. Só o som e a sensação de que eu não estava sozinho. Senti então uma presença. Não sabia dizer se era apenas minha mente, mas era quase palpável. Algo me seguia, mas não conseguia ver. O medo começou a apertar meu peito, e a única coisa que consegui pensar foi em sair dali o mais rápido possível. O medo já tinha me dominado, mas eu tentei manter a calma. Liguei a moto novamente e acelerei, na esperança de que quanto mais rápido eu saísse daquela estrada, mais rápido aquela sensação de ser seguido desapareceria. Mas conforme avançava, comecei a perceber algo no canto dos meus olhos. Eram vultos, rápidos, quase imperceptíveis, dançando entre as árvores à beira da estrada. A cada curva eu os via. Não eram claros, mas o suficiente para me fazer apertar o guidão com mais força. Minha respiração estava descompassada, e o som do motor, que antes me soava familiar, agora parecia sinistro, como um aviso. O vento aumentava, e as sombras pareciam se multiplicar. Não eram apenas reflexos. Havia algo ali, algo que me observava. Foi então que vi, à frente, parado à beira da estrada, um vulto mais nítido que os outros, uma figura imóvel. No começo pensei que era uma pessoa, talvez alguém pedindo carona, mas conforme me aproximei, algo nela me fez gelar. Ela estava virada de costas, completamente estática, como uma estátua, mas não era isso que me perturbava. Era a sensação de que aquele ser não pertencia àquele lugar, ou sequer àquele tempo. A moto começou a desacelerar sozinha, como se algo estivesse me forçando a parar. Tentei acelerar, mas o motor parecia resistir. A figura à frente não se movia. Quando finalmente cheguei perto o suficiente para vê-la com clareza, notei que suas roupas eram antigas como de outra época. Algo estava profundamente errado. Então, num movimento lento e perturbador, a figura começou a se virar. Não sei explicar como, mas o ar ficou mais frio, quase congelante.
Quando seus olhos finalmente encontraram os meus, senti como se o tempo tivesse parado. O que quer que fosse aquilo, não era humano. E naquele momento, percebi que eu não estava apenas perdido na escuridão. Eu estava à mercê dela. Eu não conseguia mais pensar com clareza. O que quer que eu tivesse visto à beira da estrada, não queria me deixar em paz. Acelerei a moto tentando afastar a imagem daquela figura da minha mente. Mas o medo já tinha se instalado profundamente em mim. O motor roncava alto, mas algo parecia errado. Eu sentia a moto vibrar de uma forma diferente, como se estivesse fora do meu controle. Olhei para o painel. Mesmo com a moto em movimento, o som do motor continuava ecoando dentro da minha cabeça, mas não era o barulho usual. Era mais grave, mais intenso, como um grito abafado. Desliguei a moto por um instante, mas o som continuava. O eco reverberava, como se estivesse sendo projetado de dentro de mim. O pânico começou a subir. Senti algo ao meu lado. Era como uma presença invisível, fria e sufocante, pressionando meu corpo. Olhei para o lado, esperando ver alguém ali, mas não havia nada. Nada além da estrada interminável e do vento gelado que cortava minha pele. A estrada que eu conhecia tão bem parecia não ter fim. Cada quilômetro percorrido me levava ainda mais longe do meu destino, como se eu estivesse preso em um ciclo que não conseguia escapar. Comecei a questionar minha própria sanidade. Será que tudo isso era real? Ou eu estava perdendo o controle da minha mente, assim como a moto que agora parecia ter vida própria? Quando finalmente cheguei em casa, já era madrugada. Minha mente estava em frangalhos e meu corpo tremia de exaustão e medo. A moto que eu havia desligado parecia ainda viva, como se seu motor ecoasse dentro de mim. Entrei rapidamente, fechei a porta e tentei afastar tudo aquilo da minha cabeça. Nos dias que se seguiram, a sensação de estar sendo observado nunca me deixou. Era como se, em cada canto escuro, aquela presença ainda estivesse ali, esperando. Nunca mais voltei a pegar aquela estrada e jurei nunca mais consertar aquela moto. Ela foi vendida, mas o que quer que estivesse preso a ela ficou comigo. Até hoje, 17 anos depois, às vezes acordo no meio da noite com aquela sensação gelada na espinha e mesmo sem ninguém por perto, sinto que ainda sou observado e talvez sempre seja. O que realmente aconteceu naquela estrada, eu nunca terei certeza. Meu nome é Isabel e há muitos anos administro uma pousada em Paraty, no estado do Rio de Janeiro. Essa pousada é um legado da minha família, um lugar onde as histórias e as memórias se entrelaçam com a madeira antiga e o aroma do mar. Em 2004, o turismo na região estava em baixa e eu me encontrava à mercê de dias longos e silenciosos, com hóspedes raros e o eco do vazio se tornando cada vez mais ensurdecedor. Naquela noite, enquanto me preparava para fechar a recepção, um carro parou em frente à pousada. O motor desligou e, após alguns momentos, uma figura surgiu na luz fraca do luar. Era um homem que parecia deslocado, sem malas, sem qualquer sinal de bagagem que normalmente acompanharia um viajante. Ele não fez perguntas, apenas pediu um quarto. Seu tom de voz quase um sussurro. Intrigada, aceitei, pensando que talvez fosse apenas mais um viajante excêntrico em busca de um refúgio. O homem tinha um ar calmo, quase sereno,
mas algo em seu silêncio e na forma como ele se movia pela recepção me deixou inquieta. A atmosfera da pousada parecia mudar ao seu redor, como se o ar se tornasse mais denso. Eu tentava ignorar a sensação estranha, convencendo-me de que era apenas uma fase passageira. Enquanto o levava ao quarto, notei que ele não olhava para os lados, como se estivesse perdido em seus próprios pensamentos. Não trocamos mais palavras, e sua presença, embora tranquila, emanava um tipo de energia que eu não conseguia identificar. Assim que fechou a porta, uma sombra de desconforto se instalou em meu peito. Não sabia ainda, mas aquela seria apenas a primeira de muitas noites inquietantes que viriam a seguir. A primeira noite na pousada parecia ser como qualquer outra, marcada pelo som suave das ondas quebrando na praia e pelo cheiro do mar que entrava pelas janelas. Contudo, ao cair na cama, senti um pressentimento, uma ansiedade sutil que me mantinha alerta. Quando o relógio marcou 2 da manhã, fui despertada por um barulho vindo de um dos corredores. Era um som arrastado, como se algo pesado estivesse sendo arrastado pelo chão. Levantei-me devagar, ouvindo com atenção. O coração começou a acelerar enquanto eu caminhava em direção ao corredor. A escuridão da pousada parecia engolir tudo ao meu redor. Assim que cheguei à porta de um dos quartos, percebi que estava entreaberta, algo incomum, pois sempre foi difícil de abrir. Com um frio na barriga, empurrei a porta com cuidado e, ao olhar para dentro, não vi nada fora do lugar, mas a porta parecia ter sido aberta recentemente. Decidi fechá-la, tentando ignorar a inquietação que se formava em minha mente. No entanto, ao voltar para o meu quarto, comecei a ouvir passos pesados no andar de cima, onde o hóspede estava hospedado. Cada passo parecia ecoar nas paredes, fazendo meu coração disparar. Lutei contra o medo crescente, dizendo a mim mesma que eram apenas os ruídos comuns de uma casa antiga, mas a sensação de que algo estava errado persistia. Respirei fundo e tentei acalmar minha mente. Mas a presença daquele homem e os barulhos que agora preenchiam a pousada pareciam estar entrelaçados de alguma forma, criando um nó de tensão que eu não conseguia desfazer. A cada estalo e cada sussurro, a linha entre a realidade e a fantasia começava a se confundir, e eu estava presa nesse pesadelo silencioso. A luz da manhã filtrava-se pelas janelas da pousada, e eu esperava que a nova luz trouxesse clareza e alívio. Porém, ao descer as escadas para a sala, logo percebi que algo estava estranho. Uma das cadeiras que eu sempre deixava alinhada à mesa de café estava deslocada, virada para o canto da sala. Um frio percorreu minha espinha, ao notar também um vaso de flores quebrado no chão, os pedaços de cerâmica espalhados como se alguém o tivesse derrubado com força. Meu coração começou a acelerar, e eu tentei recordar se tinha deixado a cadeira assim ou se a flor tinha caído durante a noite. A dúvida me consumia, mas antes que pudesse pensar muito, decidi perguntar ao hóspede se ele tinha notado algo fora do comum. Ao encontrá-lo na sala, ele me recebeu com um olhar distante e um aceno de cabeça. Não notei nada, disse ele, suas palavras quase um sussurro. A resposta me deixou mais intrigada. Havia uma evasividade em sua voz que não escapou do meu radar. Ele parecia tão alheio ao que acontecia ao seu redor, e essa atitude só aumentou meu desconforto. As perguntas começaram a girar em minha mente, e a lógica começou a falhar. O que poderia explicar a cadeira movida e o vaso quebrado?
Com cada detalhe que surgia, sentia que um peso desconhecido se acumulava sobre mim. A sensação de que algo incomum estava acontecendo crescia, mas eu não conseguia encontrar uma explicação. A pousada, que sempre foi um lugar de acolhimento e paz, agora parecia estar se transformando em um labirinto de mistério e incerteza. O segundo dia começou com a mesma tensão que o anterior, mas à medida que a noite se aproximava, uma sensação de opressão parecia se intensificar na pousada. Quando o relógio marcou novamente 2 da manhã, fui acordada por um som que ecoava pelos corredores. Batidas constantes, como se alguém estivesse tentando forçar uma porta a abrir. O coração disparou e o frio tomou conta de meu corpo. Levantei-me, com a respiração pesada e a mente em alerta. Saí do quarto e segui o som das batidas, mas ao chegar às portas, encontrei tudo em silêncio. Nenhuma porta estava aberta e não havia sinais de vida. A solidão daquela casa se tornou ensurdecedora e um nó se formou em meu estômago enquanto a incerteza crescia. Tentei entrar em contato com o hóspede, batendo à sua porta. "Está tudo bem aí?" Perguntei, mas não obtive resposta. Ele permanecia em silêncio, como se estivesse alheio ao que estava acontecendo ao nosso redor. O barulho das portas continuou e agora parecia que objetos estavam sendo arrastados pelo chão, como se uma presença invisível estivesse se divertindo com o meu desespero. Senti-me impotente e presa em minha própria pousada, cada som aumentando minha inquietação. A atmosfera estava carregada, como se algo sobrenatural estivesse se manifestando, desafiando minha compreensão e deixando-me à mercê do desconhecido. Tentei me convencer de que eram apenas os ruídos normais de uma casa antiga, mas a sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer me perseguia. Aquele lugar, que sempre fora um lar, agora se transformava em um labirinto de medo e incerteza. Quando a manhã finalmente chegou, a luz que entrava pelas janelas parecia trazer consigo um misto de esperança e medo. Acordei com a determinação de confrontar o hóspede e entender o que havia acontecido durante aquela noite aterrorizante. As batidas e os arrastões ainda ecoavam em minha mente, e eu precisava de respostas. Com o coração acelerado, fui em direção ao quarto dele, cada passo mais pesado que o anterior. Ao abrir a porta, fui tomada por uma sensação de choque. O quarto estava impecavelmente arrumado, como se ninguém tivesse dormido ali. A cama estava feita com perfeição, e os poucos pertences que ele tinha, uma mala pequena, um casaco, simplesmente haviam desaparecido. Era como se ele nunca tivesse estado ali, e um frio percorreu minha espinha. Olhei ao redor, buscando qualquer sinal de que ele tinha deixado algo para trás, mas não havia nada. Eu não queria acreditar no que via. Com uma sensação crescente de desespero, decidi perguntar aos vizinhos e à pequena equipe da pousada, mas ninguém viu o homem sair. A sensação de vazio que pairava na pousada era opressiva, como se a própria casa estivesse respirando uma tristeza profunda. A inquietação se instalou em meu peito, enquanto tentava entender como alguém poderia desaparecer assim, sem deixar rastros. O que realmente acontecera naquela pousada? A cada segundo que passava, mais perguntas surgiam em minha mente, e a resposta parecia estar perdida nas sombras. A pousada, que outrora fora um lar cheio de vida, agora se transformava em um lugar de mistério e terror, e eu me via completamente sozinha nessa trama enigmática. Os dias que se seguiram ao desaparecimento do hóspede
foram repletos de um silêncio inquietante. Eu não conseguia parar de pensar nele, naquele homem enigmático que parecia ter saído de um pesadelo. Com a esperança de encontrar alguma resposta, comecei a investigar. Revirei registros antigos da pousada, procurando por informações que pudessem me dar pistas sobre sua identidade. Mas tudo o que encontrei foi um vazio ensurdecedor. Decidi perguntar aos moradores da cidade, aqueles que conheciam cada canto e cada rosto que passava por Paraty. Fui de loja em loja, de café em café, mas, para minha surpresa, ninguém parecia ter visto ou ouvido falar dele. Era como se ele nunca tivesse existido, uma sombra que desapareceu na bruma da memória coletiva da cidade. Com cada tentativa frustrada, a inquietação crescia em mim. Eu me sentava na sala da pousada, cercada por objetos que pareciam guardar segredos, e refletia sobre os acontecimentos estranhos. As batidas nas portas, os objetos se movendo e aquele sentimento de presença. O que realmente aconteceu? Havia uma explicação racional para tudo isso? Ou eu estava apenas perdendo a sanidade? Tentava ignorar a lógica que falhava, mas as memórias daqueles momentos me assombravam. Havia algo de sobrenatural no ar, uma energia que se entrelaçava com o mistério do hóspede. Eu me sentia presa em um labirinto de dúvidas, sem uma saída à vista. A pousada, que antes era um lar acolhedor, agora parecia estar envolta em uma névoa de mistério, e eu não sabia como escapar dela. O passado e o presente estavam se misturando, e a única certeza que eu tinha era a angústia que me acompanhava a cada dia. Anos se passaram desde a misteriosa estadia daquele hóspede em minha pousada, mas a memória dele permanece viva em minha mente como uma sombra indesejada. Cada canto da casa, cada arranjo de móveis, cada objeto parece sussurrar sobre o que aconteceu naquela fatídica visita. Apesar das reformas que realizei ao longo dos anos, buscando renovar o espaço e trazer uma nova energia, a história não se apagou. Às vezes, ainda ouço os mesmos barulhos que me perturbavam, batidas nas portas, passos pesados no andar de cima. E os objetos que, em momentos de desatenção, parecem mudar de lugar. Em noites quietas, quando a pousada está em silêncio profundo, sinto uma presença familiar, como se o hóspede misterioso ainda estivesse ali, talvez observando, talvez esperando. Uma inquietação se aloja em meu peito, e a pergunta que nunca deixei de fazer volta a me assombrar. O que ele realmente deixou para trás? Seria possível que ele tivesse se tornado parte da própria casa, uma energia que ainda flutua entre as paredes, presa em um limbo entre este mundo e o outro? As lembranças dos eventos daquela noite ainda estão frescas, e a sensação de que algo sobrenatural pode ter ocorrido nunca se dissipou. O mistério continua sem respostas, e a pousada, que deveria ser um lugar de paz e descanso, transformou-se em um repositório de perguntas sem fim. A dúvida sobre o que realmente aconteceu ali se transforma em uma espécie de companheira. A história do hóspede se entrelaça com a minha, e enquanto eu permanecer ali, o mistério não encontrará descanso. O que antes era um lar agora é um labirinto de memórias inquietantes, e o eco do desconhecido nunca me deixará. Meu nome é Renata, e sou corretora de imóveis na vibrante cidade de Recife, Pernambuco. Desde que comecei nessa profissão, me deparei com diversas casas, cada uma com sua própria história.
No entanto, nenhuma delas me marcou tanto quanto um antigo casarão que visitei em 2010. Recife é uma cidade histórica e muitas das propriedades que passo a visitar têm histórias profundas e muitas vezes sombrias. Como corretora, meu trabalho é vender sonhos, mas às vezes encontro pesadelos. Foi exatamente isso que aconteceu quando entrei naquele casarão abandonado. Era um dia quente de agosto. O sol estava alto no céu e o ar era pesado de umidade. O casarão estava ali, esquecido pelo tempo, suas paredes desbotadas e cobertas de era. Algo naquele lugar me chamava, uma sensação inexplicável de que deveria entrar. Talvez fosse a minha curiosidade natural ou a minha disposição para enfrentar desafios, mas decidi investigar. Enquanto me aproximava da entrada, uma brisa fria pareceu soprar, me causando um arrepio inesperado. Ao empurrar a pesada porta de madeira, senti um calafrio correr pela minha espinha. Lá dentro, a luz do sol filtrava-se através das janelas empoeiradas, criando sombras dançantes que pareciam ter vida própria. Assim começou minha jornada no casarão abandonado, um lugar que parecia carregar o peso de todas as almas que por ali haviam passado. Mal sabia eu que essa seria apenas a primeira de muitas visitas e que as histórias que descobri ali mudariam para sempre minha percepção sobre o mundo dos imóveis. A primeira vez que entrei no casarão com um cliente foi um momento que nunca esquecerei. Eu estava acompanhando o Sr. Martins, um empresário interessado em investir em propriedades antigas. Quando chegamos, a fachada imponente e desgastada pelo tempo do casarão nos observava como um gigante adormecido. A porta de madeira rangia, quase como se estivesse nos alertando para não entrar. Ao cruzar a soleira, um cheiro de mofo e poeira nos envolveu. O corredor principal estava escuro, iluminado apenas por finos raios de luz que conseguiam passar pelas janelas quebradas e empoeiradas. O chão de tábuas rangia sob nossos pés, como se cada passo despertasse lembranças adormecidas daquele lugar. Enquanto caminhávamos pelos cômodos, a sensação de que algo estava errado se intensificava. Não havia móveis, apenas espaços vazios preenchidos por sombras inquietas. Eu podia sentir um frio inesperado, apesar do calor lá fora. Era como se a casa tivesse sua própria respiração, uma presença invisível que nos acompanhava em cada canto. O Sr. Martins, normalmente confiante, estava visivelmente desconfortável. Ele comentava sobre a necessidade de reformas, mas sua voz tremia levemente. Em um momento, ele parou abruptamente, olhando fixamente para uma porta fechada. Perguntei se queria continuar, mas ele apenas balançou a cabeça, dizendo que já havia visto o suficiente. Saímos do casarão em silêncio, e enquanto a porta se fechava atrás de nós, senti como se estivéssemos deixando um mistério não resolvido para trás. Mal sabia eu que aquela visita seria apenas o começo de uma longa jornada de descobertas e assombrações. Minha curiosidade estava aguçada após aquela primeira visita inquietante. Decidi que precisava saber mais sobre o passado do casarão. Comecei minha investigação pelos registros antigos na prefeitura de Recife. Entre arquivos empoeirados e papéis amarelados, descobri que a casa tinha sido construída no final do século XIX por uma família de barões do açúcar. As anotações indicavam que a casa havia testemunhado várias tragédias. A matriarca da família, Dona Amélia, havia sido encontrada morta em circunstâncias misteriosas, e seu filho mais novo, Joaquim, desaparecera sem deixar rastros.
Os moradores locais diziam que a casa estava amaldiçoada e que espíritos inquietos vagavam pelos corredores. Em busca de mais informações, procurei os vizinhos mais antigos da região. Encontrei Dona Marta, uma senhora de 80 e poucos anos que se lembrava bem das histórias contadas por seus pais. Ela relatou que na década de 1940 houve um incêndio misterioso que destruiu parte da casa e que muitos acreditavam ter sido causado pelos próprios fantasmas que assombravam o lugar. Dona Marta também me contou sobre eventos estranhos que presenciou quando era criança. Luzes que piscavam nas janelas durante a noite, sons de passos e risadas que ecoavam pelos corredores vazios, e até mesmo aparições de figuras sombrias. Segundo ela, as crianças da vizinhança evitavam brincar perto do casarão, temendo a presença maligna que parecia habitar ali. Cada nova descoberta aumentava minha inquietação, mas também minha determinação em entender o que realmente havia acontecido naquela casa. Sentia que desvendar o passado do casarão era a chave para compreender a sensação de opressão e desconforto que ele provocava em todos que se aproximavam. Minha jornada estava apenas começando, e eu sabia que ainda havia muito a ser revelado. As visitas ao casarão começaram a se tornar mais frequentes. A cada retorno, parecia que a casa revelava um pouco mais de seus segredos sombrios. O ar dentro daquelas paredes era sempre denso e frio, independente da temperatura externa. A primeira experiência sobrenatural que vivi foi sutil, mas perturbadora. Enquanto caminhava pelo salão principal, ouvindo o eco de meus passos, percebi um som abafado vindo do andar superior. Parecia o ranger de uma cadeira de balanço, movendo-se ritmicamente. Subi as escadas com cautela, cada degrau gemendo sob meu peso. Ao chegar no corredor do segundo andar, o som cessou abruptamente. A porta do quarto principal estava entreaberta e uma sensação de pavor tomou conta de mim. Aproximei-me devagar, empurrando a porta com um leve empurrão. Dentro do quarto não havia nada além de poeira e silêncio. As sombras, no entanto, pareciam ter vida própria. Em diversas ocasiões, vi formas sombrias se movendo pelo canto dos meus olhos, desaparecendo assim que eu olhava diretamente para elas. Uma noite, enquanto examinava antigos documentos no escritório, uma sombra passou rapidamente pela janela, seguida por um ruído de passos pesados no corredor. Meu coração disparou e um frio percorreu minha espinha. Corri para o corredor, mas não havia ninguém lá. A presença constante que senti era inegável. Havia momentos em que a sensação de ser observada era tão intensa que eu precisava sair da casa para recuperar o fôlego. Essas experiências, embora assustadoras, também me intrigavam profundamente. Cada evento inexplicável me atraía ainda mais para o mistério do casarão, como se a própria casa estivesse sussurrando segredos antigos, esperando para serem desvendados. Foi em uma manhã nublada que conheci o Sr. Almeida. Ele havia agendado uma visita para ver o casarão e, desde o início, seu comportamento me pareceu peculiar. Chegou pontualmente, vestido com um terno impecável, mas havia algo nos seus olhos que despertava minha desconfiança. Ao entrarmos no casarão, notei que o Sr. Almeida parecia estranhamente à vontade. Enquanto eu ainda sentia aquele frio na espinha, ele caminhava pelos corredores como se estivesse em casa. Seus olhos examinavam cada detalhe, como se conhecessem a história oculta por trás de cada rachadura nas paredes.
Ele fez poucas perguntas, todas muito específicas, sobre aspectos do casarão que poucos notariam. Seu interesse não parecia ser meramente profissional. Havia algo mais, uma conexão que ele não estava revelando. Quando perguntei sobre sua motivação para comprar a propriedade, ele sorriu enigmaticamente e disse que sempre teve uma fascinação por casas antigas com histórias ricas. Durante a visita, o Sr. Almeida mencionou detalhes do passado do casarão que eu nem havia compartilhado. Ele parecia saber sobre Dona Amélia e o incêndio misterioso. Isso me deixou inquieta, mas também intrigada. Como ele poderia saber tanto? Decidi continuar a trabalhar com ele, mesmo com todas as minhas desconfianças. Sentia que o Sr. Almeida era a chave para entender mais sobre os segredos do casarão. À medida que a visita avançava, minha curiosidade crescia e eu sabia que havia muito mais a descobrir sobre aquele cliente misterioso e sua conexão com a casa. Minha persistência finalmente começou a dar frutos. Uma tarde, enquanto examinava mais documentos antigos no casarão, encontrei uma carta escondida entre as tábuas do chão. A carta, datada de 1925, era escrita por Dona Amélia e endereçada a um homem chamado Henrique Almeida. O sobrenome imediatamente chamou minha atenção. Conforme lia a carta, a verdade começou a se desenrolar. Dona Amélia descrevia seu amor proibido por Henrique, um homem que não era aceito pela família devido à sua origem humilde. Ela mencionava planos de fugir com ele, mas também o medo das consequências. A carta terminava abruptamente, sugerindo que algo terrível havia interrompido seus planos. Levei a carta para minha próxima reunião com o Sr. Almeida. Mostrei o documento, esperando ver uma reação. Seus olhos se estreitaram ao reconhecer a caligrafia. Ele suspirou profundamente antes de confessar que Henrique Almeida era seu avô. O Sr. Almeida explicou que sua família sempre soube das tragédias que ocorreram no casarão, mas os detalhes foram mantidos em segredo por gerações. Ele revelou que sua avó, Dona Amélia, tinha sido encontrada morta pouco depois do desaparecimento de Henrique. Acreditava-se que Henrique, consumido pela dor e culpa, havia causado o incêndio que devastou parte da casa. Sr. Almeida estava determinado a adquirir o casarão para descobrir a verdade sobre o que aconteceu e, de alguma forma, redimir o passado da sua família. Entendi então que a conexão do Sr. Almeida com o casarão era mais profunda do que eu imaginava. A casa não era apenas uma propriedade para ele, era um símbolo de amor, tragédia e mistérios não resolvidos. E eu, de alguma forma, agora fazia parte dessa história. Depois de todas as revelações e experiências perturbadoras no casarão, decidi que precisava tomar uma decisão sobre o futuro daquela propriedade. O Sr. Almeida, com sua conexão ancestral e suas intenções sinceras, parecia ser a pessoa certa para lidar com o peso da história da casa. Refleti sobre tudo o que havia vivenciado ali, desde os primeiros calafrios até as descobertas mais surpreendentes sobre o passado trágico da família Almeida. Cada visita ao casarão havia deixado uma marca em mim, despertando uma consciência sobre os mistérios que certas paredes podem esconder e as histórias que esperam para ser contadas. Concordei em vender o casarão ao Sr. Almeida, sabendo que ele tinha os motivos mais pessoais e profundos para restaurá-lo. Despedi-me do lugar com uma mistura de alívio e curiosidade sobre o que ainda poderia ser desvendado. Mesmo ao fechar esse capítulo,
Algumas perguntas permaneciam sem resposta, como um eco distante nas salas vazias do casarão. E assim, a história do casarão e seus segredos continuavam, envoltos em uma névoa de mistério. Meu nome é Márcio, tenho 27 anos e moro em São Paulo, SP. Estudo medicina e estou na fase final da residência, que tem sido uma experiência desafiadora e enriquecedora. Contudo, uma lembrança de 2019 ainda me acompanha, envolvendo um hospital desativado onde fiz estágio. Foi em um hospital antigo, localizado em uma cidade do interior, que abrigava histórias e mistérios há muito esquecidos. Naquele ano, eu e 2 colegas de residência, Clara e João, fomos designados para organizar arquivos numa ala que estava fechada há anos. Nossa missão parecia simples: catalogar e arquivar documentos. Contudo, a atmosfera do lugar nos afetou desde o início. As paredes desbotadas, o cheiro de mofo e o silêncio opressor criavam um ambiente desconcertante. Clara era a mais destemida do grupo, sempre pronta para enfrentar novos desafios. João, por outro lado, era mais cético e racional, buscando explicações lógicas para tudo. Já eu me considerava um intermediário entre os dois, curioso e cauteloso ao mesmo tempo. Assim começou nossa jornada nesse hospital esquecido pelo tempo, onde cada passo ecoava no vazio e o ar parecia pesado com o peso das histórias não contadas. Enquanto caminhávamos pelos corredores, eu não imaginava que aquela experiência marcaria nossa vida de forma tão profunda e inexplicável. O hospital desativado ficava em uma cidadezinha no interior de São Paulo. Ao chegarmos, fomos imediatamente tomados por uma sensação de abandono e desolação. A fachada do prédio estava desgastada pelo tempo, com janelas quebradas e paredes desbotadas. O lugar parecia ter sido abandonado às pressas, como se algo terrível houvesse acontecido ali. Entrando no hospital, a atmosfera se tornava ainda mais opressora. O ar era pesado, carregado com o odor de mofo e desinfetante velho. As luzes de emergência piscavam intermitentemente, criando sombras inquietantes nas paredes. Cada passo ecoava pelo corredor, amplificando a sensação de isolamento. Clara, sempre curiosa, foi a primeira a explorar o espaço. João seguia logo atrás, tentando manter uma expressão de indiferença, mas podia-se ver a tensão em seus olhos. Eu, por outro lado, observava tudo com uma mistura de fascinação e apreensão. Os corredores estavam cheios de equipamentos médicos antigos, cobertos por uma camada de poeira. Salas de espera vazias e consultórios desorganizados contavam histórias de pacientes que nunca mais voltaram. As janelas estavam cobertas por cortinas encardidas, bloqueando a luz do sol e tornando o ambiente ainda mais sombrio. Enquanto caminhávamos pelos corredores, era impossível não sentir uma presença inquietante, como se o próprio hospital estivesse observando nossos movimentos. A cada passo, a sensação de que não estávamos sozinhos ficava mais forte, e o hospital desativado parecia ganhar vida própria, envolto em mistério e silêncio inquietante. Nos primeiros dias, tudo parecia normal, ou pelo menos tão normal quanto se poderia esperar de um hospital abandonado. No entanto, foi durante uma tarde silenciosa que as primeiras ocorrências estranhas começaram a se manifestar. Ouvimos um som distante, semelhante a passos, ecoando pelos corredores vazios. Clara tentou ignorar, dizendo que era apenas o prédio se acomodando,
mas eu e João sabíamos que algo estava fora do comum. No canto do olho, comecei a perceber vultos se movendo, sombras que desapareciam assim que eu virava a cabeça para olhar diretamente. No início, atribuí isso ao cansaço e à tensão do lugar. Mas quando Clara mencionou ter visto algo semelhante, percebi que não era apenas minha imaginação. Em uma tarde particularmente inquietante, estávamos organizando alguns arquivos em uma sala, quando a porta, que estava bem fechada, se abriu sozinha com um rangido longo e agourento. João correu para fechá-la, mas a porta parecia resistir ao toque, como se alguma força invisível a estivesse segurando. A partir desse momento, a tensão aumentou. Portas continuavam a se abrir e fechar sozinhas, e sons inexplicáveis ecoavam pelos corredores. Clara, que antes era tão destemida, começou a mostrar sinais de medo, enquanto João, normalmente cético, parecia cada vez mais perturbado. Eu sentia um nó constante no estômago, como se estivéssemos sendo observados por uma presença invisível. Esse era apenas o começo das estranhezas que iriam nos assombrar nos dias seguintes. Após algumas noites perturbadoras, decidimos que era hora de investigar mais a fundo a origem dos fenômenos inexplicáveis. Clara sugeriu que começássemos pelos arquivos mais antigos, na esperança de encontrar alguma pista. Passamos horas vasculhando documentos empoeirados, registros de pacientes e relatórios médicos, cada um mais antigo que o outro. Enquanto folheávamos os papéis, encontramos uma série de anotações que documentavam uma época sombria na história do hospital. Tratava-se de registros de pacientes psiquiátricos submetidos a tratamentos experimentais. O que mais nos chocou foi um relatório detalhando uma série de desaparecimentos misteriosos entre os pacientes e até membros da equipe médica. João encontrou um velho diário que parecia pertencer a um dos médicos da época. As anotações eram perturbadoras, descrevendo procedimentos invasivos e antiéticos realizados sob a justificativa de avançar a medicina. Clara, visivelmente abalada, leu em voz alta trechos que falavam sobre pacientes que alegavam ver figuras sombrias e ouvir vozes antes de desaparecerem misteriosamente. Ao final daquele dia, estávamos convencidos de que os fenômenos que vínhamos experienciando tinham uma ligação direta com os eventos trágicos do passado. As estranhezas no hospital pareciam aumentar a cada dia. Sons que antes eram raros, agora se tornavam frequentes, como sussurros que nos cercavam. Vultos passavam rapidamente pelo canto do olho, e a sensação de que éramos observados nunca nos deixava. Certa noite, estávamos organizando documentos em uma sala nos fundos. O silêncio era absoluto, exceto pelos ruídos ocasionais que já haviam se tornado parte da rotina. Foi então que Clara, com um sussurro trêmulo, chamou nossa atenção para o corredor. Lá, no fim do corredor mal iluminado, uma figura se materializou. Era indistinta, uma sombra mais escura que a própria escuridão. Congelamos, incapazes de desviar o olhar. A figura parecia pulsar, como se estivesse oscilando entre o nosso mundo e outro. O tempo parecia ter parado. A figura começou a se mover lentamente em nossa direção. Cada passo ecoava com um som estranho que não se assemelhava a nada que já havíamos ouvido. João, geralmente racional, estava paralisado pelo medo. Clara tentou sussurrar alguma coisa, mas sua voz falhou. Quando a figura estava a poucos metros de nós, desapareceu tão subitamente quanto havia aparecido. Ficamos ali, em silêncio,
tentando processar o que havíamos acabado de testemunhar. Nenhum de nós conseguia explicar o que tinha acontecido, mas a sensação de medo profundo e a certeza de que algo estava muito errado no hospital se tornaram impossíveis de ignorar. Aquela noite marcou um ponto de não retorno, onde o inexplicável se tornara real demais. Ao examinar os documentos antigos, percebemos uma conexão perturbadora entre os registros dos pacientes e os fenômenos que estávamos testemunhando. Os desaparecimentos misteriosos de pacientes e equipe médica estavam diretamente ligados a um médico chamado Dr. Silveira, que havia realizado experimentos antiéticos e cruelmente desumanos na ala psiquiátrica. Descobrimos que o hospital tinha sido palco de uma tragédia há décadas, um incêndio que matou muitos pacientes e funcionários. As anotações do Dr. Silveira revelavam que ele acreditava estar sendo assombrado por seus antigos pacientes. Foi então que percebemos que os fenômenos que estávamos testemunhando eram manifestações dessas almas atormentadas, presas no hospital em busca de justiça ou redenção. Refletir sobre aquela experiência no hospital desativado é algo que ainda mexe profundamente comigo. Cada som estranho, cada vulto visto ao canto do olho e aquela presença inexplicável no corredor. Tudo isso me fez questionar a fronteira entre o natural e o sobrenatural. Os documentos antigos revelando as atrocidades cometidas pelo Dr. Silveira trouxeram à tona uma história de dor e sofrimento que parecia ecoar nas paredes do hospital. As almas atormentadas daqueles pacientes e funcionários pareciam estar presas naquele lugar, buscando alguma forma de justiça ou redenção. A experiência me ensinou que há muito mais no mundo do que podemos ver ou entender. Ela me instigou a olhar além das evidências superficiais e considerar que, às vezes, o inexplicável pode ser tão real quanto o que está diante de nossos olhos. Deixo esta história sem uma conclusão definitiva, pois algumas coisas simplesmente não podem ser explicadas. O hospital desativado ainda permanece como um enigma, um lugar onde o passado e o presente se entrelaçam de maneiras que desafiam qualquer lógica